Maananda Moin. Encontro íntimo na BU, Tunísia. 10 de outubro de 2025. No coração de cada um, eu me apresento. Hoje, estou com vocês e em vocês, tanto para comungar, para ressoar, quanto para aliviar o que em vocês pode precisar ser aliviado, a fim de que possam ser plenamente o que vocês são. Da mesma forma, independentemente de seus pedidos, minha presença hoje é um bálsamo que vem envolvê-los em doçura, paz e verdade. Cada dia que se desenrola no calendário do tempo da Terra vê minha presença, assim como inúmeras outras presenças, cada vez mais próximas de vocês. Nós somos vocês, e vocês são nós, vocês o sabem, e o que há para viver é precisamente compreender isso, e também usufruir do bálsamo de nossos reencontros. Convido vocês a se acolherem totalmente, sem resistência, sem medo, com confiança. Aí está a chave do que vocês realmente são, e estou aqui para isso. Assim, ao longo de nossas trocas, tanto nos silêncios quanto nas palavras, envolvê-los-ei com minha doçura, que também é a de vocês, pois a verdade é doce e põe fim a certos tormentos. Não falo aqui de doença, mas muito mais daquilo que vocês poderiam chamar da sua consciência, seu psiquismo. Estou aqui com vocês e em vocês para fazer crescer a certeza do que vocês são. Quaisquer que sejam as vicissitudes deste mundo, vocês perceberão então que essa doçura permite atravessar este período particular que eu lhes anunciei há exatamente 3 semanas do seu tempo. Vim também convidá-los à benevolência, para consigo mesmos e para com cada um que cruza o seu caminho, pois é aí, nessa benevolência, que vocês estarão mais próximos de si, quaisquer que sejam seus pensamentos, seus ressentimentos, o que quer que ocupe sua mente ou o peso em seu coração, ligado ao corpo e a esta vida, a fim de se aproximarem cada vez mais, coletivamente, do evento. Vim magnificar em vocês o amor pelo real, o amor pela simplicidade, para que, quaisquer que sejam os acontecimentos que atravessem, permaneçam nessa paz e nessa doçura. Todos vocês têm essa capacidade. Isso não é um esforço, não é algo a ser alcançado, é algo que já está aí, que sempre esteve aí, e sobre o qual é preciso, cada vez mais, apoiar-se, nutrir-se disso e nutrir com isso todos os seus encontros, sejam eles com um desconhecido, com sua família, para constatar por si mesmos que essa doçura, assim como a realizo neste momento, não é simplesmente um ato de benevolência, mas um ato de verdade que toca o outro, que o desarma, por meio do sorriso, de sua presença, sem nada fazer. O milagre do amor pode então se desdobrar ao seu redor. Não há inimigos. Há apenas situações a serem atravessadas, justamente para viver isso, para que vocês se recordem da beleza que são. Essa beleza que nada pode definir, que não depende de nada, nem de vocês, nem de qualquer outra coisa, mas que simplesmente é. Está inscrita, é o que vocês escreveram, o que nós escrevemos. Mas, é claro, ainda podem existir dúvidas quanto à realidade do amor, quanto à vivência do real. Estou aqui para isso, e vocês estão aqui para isso. Silêncio. Se um de vocês quiser se expressar, pode fazê-lo agora. E cada um de nós recebe as palavras com a mesma intensidade, com a mesma clareza, porque essa doçura não é apenas minha, dirigida àquele que pede, mas de todos nós aqui, um só coração, uma só consciência, um só estado natural. Então, cada um de nós ouve aquele que deseja perguntar, se expressar ou simplesmente manifestar sua gratidão ou algum desejo, para que possamos sempre mais nos aproximar uns dos outros, até a nossa fusão no mesmo real. Na verdade, nunca houve a menor diferença entre um tirano e um santo. Certamente, em um dos casos há uma distorção do real, mas, no fundo, é o mesmo coração que anima o tirano e o santo. É por isso que, quaisquer que sejam as aparências, vocês devem procurar nunca fazer diferença, amar tudo com o mesmo amor. Mesmo que pareça apenas um ideal em palavras, e, de fato, a solução. Muito lhes foi dito sobre a aceitação e isso faz parte do mesmo processo. Se vocês aceitam, o amor não pode fazer distinções. Se vocês aceitam, não há mais amigos ou inimigos. Há apenas vocês mesmos, em outro papel, outra função, outro momento.
Como eu faço neste instante, cabe a vocês, pelo que são, deixar que essa doçura os preencha, a vocês e a todo o outro. Vocês não precisam de palavras. Precisam apenas estar presentes e ser autênticos. Cada um de vocês é capaz de viver isso, quaisquer que sejam os pesos que ainda acreditem carregar. Isso é agora. Cada dia, cada instante que se desenrola será uma ocasião para demonstrar, a vocês mesmos e ao mundo, a eficácia dessa doçura, a eficácia daquele que transcendeu sua consciência. Isso acontece sem esforço, a partir do momento em que vocês aceitam ser isso. Não é preciso refletir, nem pesar os prós e os contras. É necessário que essa espontaneidade se manifeste em vocês, sem qualquer esforço. Acolher, com o mesmo amor, tudo o que é, em vocês, em cada um, e no mundo. Então, vocês abraçarão o mundo com doçura e paz, quaisquer que sejam as aparências deste mundo, e não mais serão enganados por elas. Isso os aproxima do ponto zero, da morada da paz suprema e do absoluto, o lugar onde tudo é compreendido, mas não pela lógica. Tudo é compreendido pela vivência. Cada dia, cada acontecimento, cada circunstância permitirá a vocês constatar isso sem dificuldade. Então, deixo-lhes a palavra. E lembrem-se de que, entre cada resposta, cada pedido, entre cada expressão de cada irmão ou irmã, há, e haverá sempre, essa doçura. E repito, ela não é apenas minha, é também de vocês. Então, acolhemos vocês, acolhemos o que suas palavras trazem. Irmão, bom dia, bom dia. Irmão, vim apenas, em poucas palavras, expressar minha gratidão pelo que sinto em sua presença, a paz, a doçura, o silêncio, tanto quando ouço um áudio, sua voz gravada, quanto quando estou em casa e sinto sua presença através de uma foto que tenho. Na verdade, tenho duas, e, sem nada fazer, posso sentir sua presença. De repente, meu olhar se volta para a foto, e então sinto esse efeito de paz, de acalmamento, de amor. Então, minha gratidão a você, muito obrigado. Agradecemos por suas palavras. Assim, você experimentou o fato de ter uma foto minha. Repito, não se trata de adoração, mas a foto permite que vocês vivam essa doçura. Não há nenhuma magia, nenhum ocultismo. É apenas que, agora, já não há barreira, já não há distância. Quando vocês olham para minha foto, não estão olhando a foto, estão olhando para mim, e também para vocês mesmos. É aí que a fusão começa, e a doçura os envolve. O que lhes pedi, colocar uma foto de tempos em tempos voltar-se para ela, tem realmente esse efeito. Nesse momento, nasce em vocês uma doçura, um bálsamo. Não se trata de milagre, mas simplesmente de sentir essa doçura, para que possam avançar com mais intensidade e rapidez em direção ao que vocês são em totalidade. Agradeço, portanto, suas palavras, agradeço seu testemunho, como o de cada irmão e irmã aqui presentes. Seja abençoado, e nós o abençoamos todos juntos. Não sou apenas eu que é Jó, mas todo o nosso conjunto. E, a cada vez que uma irmã ou um irmão se expressar, seja para testemunhar, pedir ou compartilhar algo, isso acontecerá. Irmão, o meu personagem, em sua história, acabou perdendo, pouco a pouco, a natureza dessa doçura que é sua natureza original, por causa dos golpes que recebeu ao longo da vida. Vejo hoje esse personagem levantar escudos diante do que a vida lhe apresenta, especialmente nas interações com outras pessoas ou outras entidades. E me pergunto, como reencontrar essa naturalidade da doçura, que está na minha memória de criança? Como reencontrá-la hoje? Porque percebo esses escudos se erguendo com frequência, sempre que há uma interação com o outro. A solução é sempre a doçura. A doçura, mesmo que você não a sinta em si neste momento, será recebida pelos outros. E então o peso de suas feridas, de seus sofrimentos, desaparecerá por si só. Não há um como fazer. Há apenas um como ser. Mesmo que você não sinta essa doçura, persista, quaisquer que sejam os escudos que se levantem. Há pouco tempo, o comandante lhes dizia que era preciso deixar os sonhadores sonharem.
Não lhes peço para destruir o sonho daquele que sonha, mas simplesmente para serem vocês mesmos ainda mais no amor, nessa doçura. E isso não apenas retirará o peso de seus sofrimentos e de suas dúvidas, mas também abalará aquele que, como você disse, ergue seus escudos. Cada peso e cada sofrimento vividos em sua experiência, como na de todo irmão e irmã, não podem conter essa doçura. É apenas uma camada que foi colocada sobre ela, e que parece tê-la sufocado. Mas isso também é apenas uma aparência. É preciso aceitar que isso faz parte da normalidade dentro deste mundo. Evidentemente, qualquer que seja a natureza de sua vida, mesmo a mais feliz em termos materiais, sempre existem essas densidades, essas cargas, mesmo que não se queira admiti-las. Hoje, muitos irmãos e irmãs que ainda não vivem o real sentem, contudo, que de algum modo suas vidas não os preenchem, apesar do dinheiro, da beleza, dos sorrisos que possam exibir, porque isso já não basta. É um chamado do espírito, um chamado da alma, para todos esses irmãos e irmãs que nem sequer se questionam sobre coisa alguma, e que simplesmente desfrutam de suas vidas. E então a vida te parece leve quando observas esses irmãos e essas irmãs, que parecem realizados pela vida. Pois bem, posso te dizer que, no fundo deles, há um peso enorme, porque vivem das aparências, porque não sabem o que lhes falta, e porque esqueceram, talvez mais do que tu, aquela doçura da criança. O simples fato de tu seres doce, o simples fato de continuares a te comportar como uma criança, quaisquer que sejam as armaduras, as proteções ou as feridas que tenhas vivido, isso não é algo que tenha desaparecido, mas que foi recoberto, pesado pelos jogos da vida, aqui, neste mundo. Não tens nada mais a empreender senão estar aqui e agora, presente a ti mesmo, igualmente presente ao outro. Mesmo aquele que erguer um escudo será desarmado por tua doçura, e isso se tornará cada vez mais efetivo. Nada temas, quaisquer que sejam tuas apreensões ligadas a essas feridas e a essas dúvidas. Se tu mesmo colocas em ação esse acolhimento, esse aqui e agora, então tua presença agirá por si só, para transformar e aliviar o que deve sê-lo. Nada tens a fazer além disso. Recorda-te dessa doçura que foste e que, quando dela falas, está presente em ti, é claro, mesmo que te pareça ter sido sufocada pelo que cada ser humano vive após a infância. E lembra-te de que aqueles, entre vós, que nas relações se mostram mais duros, mais rancorosos e mais críticos, são, na verdade, carentes de si mesmos. E se tu te preenches de ti mesmo, então a falta que há neles desaparecerá, ou, ao menos, se atenuará. Porque lhes mostrarás, assim, que não há distância entre eles e tu. Então viverão algo que não poderão explicar, que não poderão compreender, mas que trazem-se lembranças muito antigas, muito distantes. Não tens nada mais a fazer. Continua a sorrir, continua a amar, pouco importa o que o outro pense. Não te peço que o despertes, não te peço que ajas de forma alguma, mas simplesmente que sejas, cada vez mais, tu mesmo, nesse caminho da infância e da inocência, seja na família, seja na esfera profissional ou afetiva. Lembrai-vos. Na vida, todos desempenhais um papel, o papel do pai, o papel do mal, o papel do bom, mas são apenas papéis. Isso não é verdade. E hoje, a verdade está justamente por trás de tudo isso. Assim, se continuas na doçura, se continuas a sorrir e a amar, então será outro quem será abalado. Não mais tu. Ele será abalado porque perceberá, ainda que de forma confusa, esse sorriso e tua presença como algo talvez muito perturbador, mas que conduz a uma interrogação fundamental. Não te preocupes com o que o outro pensa. Não te preocupes com a reação dele. Contenta-te em ser tu mesmo, contenta-te em estar na doçura. Não busques nenhuma ação energética ou mental. Simplesmente, sê mais do que nunca tu mesmo, e o outro talvez não se abra, mas sentirá isso. E isso basta, porque já não há barreiras, porque já não há distância, porque há cada vez menos a ilusão da separação. É claro que, como percebes, alguns estão mergulhados no caos, justamente porque sentem, de modo inconsciente, que algo está se transformando. E, naturalmente, por não conhecerem esse algo, vivem um sentimento de urgência ou de perda.
enquanto tu, interiormente, recordas o que és. Não julgue nada, contente-se em estar presente. Não julgue a reação do outro, mas seja firme na doçura e no amor. O resto acontece por si só, através da inteligência, pelas circunstâncias. Você não pode controlar nada, mas pode aceitar ser o que você é. O outro não precisa compreender nada além do que vive naquele momento. A doçura alivia os pesos, já disse isso. A doçura eleva você e eleva o outro, mesmo que ele esteja em uma situação de recusa. Ninguém pode se opor à verdade. O sonhador que sonha será abalado em seu sonho apenas pela sua presença, seja com seus filhos, com sua família, com amigos, com conhecidos, ou mesmo com um desconhecido que você encontra. Conte-se apenas a sorrir, contente-se em ser você mesmo. Não pense em suas feridas passadas, e assim você se aliviará e aliviará o outro. Você não precisa de discursos, não precisa exercer nenhuma persuasão. Precisa apenas ser autêntico e humilde. Nesse momento, a doçura se manifestará. É claro que, em alguns casos, poderão ocorrer reações, como você disse, talvez ainda fortes. Mas, se houver reação, isso significa que o trabalho está feito, e que, mais cedo ou mais tarde, o outro compreenderá o que lhe falta. É assim que os últimos medos, os últimos hábitos, os últimos condicionamentos, para você e para o outro, estão desaparecendo, porque não haverá mais nada em que se apoiar além da doçura e do que vocês são. Vocês percebem isso ao redor, sentem isso dentro de si. Muitas coisas estão acontecendo. Esses movimentos, mesmo que pareçam o contrário, vos conduzem ao centro, ao coração de vocês mesmos. Não julgue nada. O tumulto do mundo, como vocês sabem, aumentou e aumentará ainda mais. Mas, na confrontação entre a dúvida, o medo e a doçura só pode vencer, se é que se trata de uma vitória. Seja simplesmente você mesmo. Não se baseie no que sente. Baseie-se apenas nesse acolhimento no instante presente, e a doçura estará aí. Talvez isso não funcione no primeiro contato, no momento. Mas, nesse nível, não há fracasso. Às vezes há apenas um adiamento no tempo, às vezes ainda há incompreensão enquanto você está na doçura e no acolhimento, mas o essencial já foi realizado. E repito, isso vale para qualquer desconhecido, para qualquer sorriso que você possa manifestar. Não é necessária nenhuma vontade de empreender algo. Lembrem-se. Trata-se simplesmente de ser vocês mesmos, independentemente do peso, como você disse, das feridas, dos hábitos e dos sofrimentos que fizeram, como todo ser humano, perder sua inocência, sua candura, sua espontaneidade. Silêncio. Irmão, obrigado. Neste período, todo conflito, todo problema, todo sofrimento, todo aborrecimento são, em última instância, um chamado para reencontrar a sua doçura, e todos vocês têm o mesmo potencial para encontrá-la. Não há ninguém mais avançado do que outro, quer vivam o coração do coração, quer não vivam nada, quer a vida lhes pareça sufocante ou feliz, qualquer que seja a sua idade, isso não tem a menor importância, pouco importa o olhar do outro. Lembre-lhes que esse olhar não é senão o vosso em outro momento. Não se deixem afetar, nem fiquem no fazer, mas sejam simplesmente o ser que são. Todo o resto acontece sem vocês, através de vocês, assim como através do outro. Se colocarem amor e a doçura à frente, então o amor e a doçura tocarão o outro. O objetivo não é torná-lo amor instantaneamente, como por milagre, mas ele será tocado por esse amor, pelo seu acolhimento, pelo seu sorriso. E qualquer que seja a sua reação, mesmo a mais desagradável, isso se manifestará posteriormente como compreensão. Não são suas palavras que vão ajudar, é o que vocês são, mais do que nunca. Silêncio. Irmão. Obrigado, Silêncio. Irmã, bom dia, bom dia. Irmã, queria agradecer por ter vindo me proporcionar um cuidado antes de ontem à noite. Senti-me muito honrada.
Não compreendi muito bem o que você fez, o que disse ter feito, o que tocou, mas não importa. Como você disse, não importa. Irmã, senti-me bem. Não é isso o essencial. Irmã, pois é. Não é isso o mais importante, o mais vital. Você começa a compreender, pelo que expressa, que nenhuma explicação pode igualar o que você vive. A explicação alimenta a mente, exclusivamente a mente. Se descrevemos o que fazemos em nossas intervenções, como no passado, é simplesmente para nutrir um pouco a sua mente, mas só isso. O importante está além das palavras, além da energia, além dos chakras, além do próprio processo que é realizado. É exatamente disso que falo hoje, porque o que atua, obviamente, para mim como para tantos outros, nesse tipo de intervenção, é unicamente o que somos, e não o que fazemos. Você se aproxima do que é, e não do que acredita compreender, ou do que quer compreender. Deixo que continue. Irmã, queria simplesmente agradecer. Nós acolhemos todos os teus agradecimentos. Minhas palavras, como disse, estão aqui apenas para ocupar a sua mente. O que acontece é simplesmente a conjunção de nossas presenças, do nosso acolhimento, da nossa aceitação, e de estarmos plenamente no instante que vivemos. Todo o resto, explicações, visões, sentimentos de até mesmo, não tem absolutamente nenhuma importância hoje. E se você também estiver nessa doçura, então perceberá os mesmos efeitos ao seu redor, quaisquer que sejam talvez as primeiras reações. Não há nenhuma ambiguidade. O amor está aberto a todos, até mesmo aos tiranos, pois não há ninguém, e cada outro não é nada além de você. O jogo das aparências, o jogo do ego, o jogo da forma, como sabem, caminha para seu término, em um futuro muito próximo, considerando o tempo de uma vida. Silêncio. Irmão, bom dia. Bom dia. Irmão, assim como nosso irmão anteriormente usa sua foto, eu uso os áudios de canalização, uso o som, os vídeos, as gravações regularmente, seja qual for a data, risos, mesmo que já os tenha ouvido várias vezes ou não, em qualquer momento. Se eu mencionei a minha foto mais do que as minhas palavras, é porque há uma razão para isso. Uma foto, uma representação de qualquer coisa, emite talvez o que vocês conhecem como um efeito de forma ou uma onda de forma. A onda de forma se situa em um nível muito mais elevado do que os sons, do que as energias, e eu diria até mesmo, do que a própria luz. O problema da forma é que, enquanto ainda havia véus e densidades, essa ação só podia se manifestar em tempos extremamente longos, na escala humana. Hoje, o efeito de forma é muito mais do que uma vibração, muito mais do que um som, muito mais do que a minha voz. E, portanto, não há mais distância aí também. Minha representação em uma imagem remete vocês ao que vocês são, realmente, não porque sou eu, mas porque a minha forma carrega essa informação e vocês a reconhecem. Claro, você pode continuar fazendo o que disse, mas eu te convido a experimentar com uma foto, seja qual for o seu tamanho. Mais uma vez, não se trata de adoração, repito. É uma onda de forma ou um efeito de forma, que age de modo a transcender o tempo e o espaço, e vem se alojar em seu próprio coração, a partir do momento em que você olha, e até mesmo sem olhar. Alguns, ao redor do mundo, já haviam percebido isso. Alguns, é claro, estavam na adoração da minha representação, mas outros também perceberam muito nitidamente algo ao colocar minha foto. Essa foto, como eu disse, com sua onda de forma, penetra diretamente no tempo do silêncio. Ela já não passa mais pela vibração. Ela já não passa mais pela energia. Ela já não passa mais por uma presença. Mas conduz vocês diretamente à doçura e à ausência, ao absoluto. Lembre-se de que os efeitos da forma se manifestaram ao longo de uma escala de tempo muito superior à da vida humana. Esse foi o caso em todos os países do mundo com as chamadas construções sagradas. Seja uma pirâmide ou alinhamentos existentes em certos países, esse efeito da forma manteve algo ao longo do tempo. Hoje, a minha forma, tal como eu era, vem tocar o vosso coração. Não se trata da minha presença como hoje.
Não se trata da minha intervenção. Mas trata-se realmente do que carreguei e carrego hoje, que vos faz ressoar além da energia, além da distância, e que vos aproxima desta gentileza e desta paz. É por isso que vos pedi isto. Cabe a vos demonstrar a vos mesmos a eficácia e a transcendência disto. Não preciso de altar. Não preciso de incenso. Não preciso de luz. Seja o mais simples possível. Basta uma foto minha, seja qual for a minha idade. Quer essa representação de mim seja de uma jovem mulher ou de uma mulher madura, é a mesma informação que é transmitida. Essa informação, repito, não se apoia nem na energia, nem no vibral, mas unicamente no efeito de forma. E o efeito de forma, hoje, manifesta-se instantaneamente, porque o vosso coração está o mais próximo possível de si mesmo, o mais próximo do real, mesmo que vocês não percebam. Silêncio. Irmã, bom dia, bom dia. Irmã, preciso da tua bênção, do teu acompanhamento, porque neste personagem em que desempenho o papel de mulher, não consigo, é demasiado difícil. Soluços. À medida que as tuas palavras saem, como sentes, já foste atendida. As palavras nem precisaram ultrapassar o limiar dos teus lábios, já se fez. Porque nunca estiveste tão próxima disso. Por vezes, os sofrimentos, como já disse, são varridos não pela minha resposta, mas pelo teu pedido. É assim que exercitas, tu mesma, a tua própria doçura. Não te esqueças de que eu sou tu. Não te esqueças de que tu és eu. Nossa irmã se liberta com doçura. Mal oferece um momento de libertação. Este é o efeito da gentileza que você se concedeu. Você deve tê-la experimentado em si mesmo desde o momento em que as primeiras palavras do que você tinha a pedir saíram de você. Então você abriu espaço para o real. Suas lágrimas são apenas a tradução, não do sofrimento, mas da passagem da opressão para a gentileza. Você pôs esse processo em movimento e cada um de nós, aqui presentes, respondeu a ele. Irmã, obrigada. Você tem aqui um exemplo do que a espontaneidade de expressar qualquer dor provoca, porque é assim que funciona. Quando o sofrimento é admitido, quando o constrangimento é admitido, quando as palavras saem, a gentileza já está lá. Hoje, funcionará cada vez mais assim. É exatamente isso que você acabou de vivenciar. Silêncio. Como você se sente agora? Irmã, melhor. Muito melhor, mas não quero abrir os olhos de novo. Você se sente mais leve? Irmã, sim. Veja, não adianta resistir aos seus próprios estados efêmeros e passageiros. E, ao contrário, aqui também, simplesmente expressá-los faz você passar por eles. É tão simples quanto isso. Isso pode ser feito com a minha foto. Isso pode ser feito por você mesmo, se você for sincero e honesto. O que o afetou 5 minutos atrás o afeta menos e o afetará cada vez menos. Porque isso é proximidade com o real, proximidade com a transparência também. Com essa expressão, você se acolhe e me acolhe, assim como acolhe cada irmão e irmã aqui. Não precisamos saber os detalhes da história, de forma alguma. Não precisamos saber a natureza do que está afetando você, mas simplesmente acolhendo esse peso, a leveza é criada, porque é assim que funciona hoje. Silêncio. Irmã, obrigada. Silêncio. Você sente essa paz, essa doçura que, pouco a pouco, nos transporta para a realidade. Silêncio. A gentileza continua a progredir. A qualidade da sua presença é ampliada. São vocês mesmos que fazem isso e o que são isso. Não são os seus pedidos, os seus testemunhos, nem as minhas respostas, mas simplesmente é essa proximidade que cria essa intensidade. Silêncio. Irmã, mãe, sim. Irmã, eu queria, mãe, não consigo te ouvir. Irmã,
Queria agradecer pela sua presença. Nos últimos dias, pude observar o meu caráter, o quanto esse caráter se condena e se julga. Isso não acontece externamente, mas apenas comigo, com este corpo, com este caráter. Sinto essa necessidade de gentileza. Eu sou a mãe. Cada um de nós agradece por se expressar. Além das palavras, além da emoção de antes, existe acima de tudo a justiça que vem, mesmo que traduzida pelo personagem, das profundezas de vocês. Todos a sentem. Todos a vivenciam. Silêncio. O grande silêncio manifesta, não sua energia, não sua presença, porque não pode estar presente, mas, ainda assim, há eflúvios. E esse eflúvio mais importante é a gentileza. É isso que torna as coisas fluídas, fáceis e hoje acessíveis com grande simplicidade, grande evidência. Silêncio. Veja como cada um de nós experimenta isso. E veja que quanto mais experimentamos, mais presente ele se torna. É o mesmo que a minha representação alcança quando você aborda, mesmo que espontaneamente. Nisargadatta, durante sua vida, disse a você: minhas palavras não podem falhar. Hoje, simplesmente lhes digo que a forma em que eu estava não poderia falhar, porque essa forma não traduzia simplesmente minha pessoa ou meu caráter, como vocês dizem, mas carregava consigo coisas muito mais importantes. Muitos de vocês já perceberam, independentemente de agora, porque eu não pertencia a nenhuma religião, a nenhum movimento, mesmo sendo hindu. Os êxtases da minha forma naquela época expressam a intensidade da doçura que era minha. E é essa intensidade, hoje, que cada um de vocês carrega e pode redescobrir. Silêncio. Irmão. Antes desta reunião, quando ouvi as intervenções de eu sentia uma espécie de distanciamento em relação ao que era expresso, um distanciamento que eu poderia descrever como masculino, e desde que estamos aqui, desde a sua primeira intervenção nesta reunião, aconteceu o oposto. Ou seja, sinto uma profunda proximidade. Bem, você está certo. Irmão, sinto uma profunda proximidade. E não há mais distância. Eu sou você. Você é eu. Estas não são palavras. Estes não são conceitos. Isto é muito real, especialmente agora. Eu falei com você sobre o tempo astronômico, sobre o calendário. Mas havia um aspecto também, não apenas externo e manifesto, mas precisamente esta proximidade que foi anunciada, que você está vivenciando agora. É por isso que falei da minha foto, por exemplo, da minha representação. Dito de uma forma muito mais suave, quanto mais o caos cresce, mais você se encontra. Quaisquer que sejam os medos, as apreensões, há de fato uma maior proximidade consigo mesmo, com a realidade que você é e, claro, com certas partes interessadas. A aproximação do evento, que ninguém pode datar ou precisar, também é, naturalmente, falha. Os véus da distância, os véus do espaço não se sustentam mais. O que era aparentemente distante ou longínquo, como você diz, torna-se imediato. E vivenciar isso, é claro, hoje, seja comigo, com os outros ou com vocês mesmos, mostra que a solução está aqui. Não se trata de explicação. Não se trata de lutar. Não se trata de desistir. É simplesmente sobre isso. É o que você acabou de expressar. Silêncio. Cada um de vocês percebe, à sua maneira, a profundidade, como dizem, dessa proximidade que se fortalece a cada momento, aqui e ali. E não pensem que isso vem das minhas palavras, ou da minha aura, pode-se dizer. Vem de vocês. É o que vocês são, na verdade. Vocês são totalmente isso. Eu não sou o autor. Sou simplesmente, como se poderia dizer, o catalisador. Acontece porque eu estou lá. Mas não sou eu quem age. São vocês mesmos. Você nem precisa tentar entender os mecanismos energéticos e vibracionais. É simplesmente vivenciado. É visto. É sentido. Silêncio.
Veja, você vive isso. Quando o real e a gentileza se tornam cada vez mais palpáveis, não há mais necessidade de palavras, não há mais necessidade de explicação, não há mais necessidade de compreensão. Não há mais necessidade de energia, de vibração. Apenas seja isso. Isso é reabastecimento. Essa é a instalação do real. E isso é certo. E isso é perfeito. Silêncio. Você tem algo mais a expressar, no entanto, ou você simplesmente quer permanecer nesta realidade, nesta gentileza? O que você pode estar vivenciando agora pode acontecer novamente a qualquer momento. Você não tem nada a pedir, porque é quem você sempre foi, quaisquer que sejam as máscaras, quaisquer que sejam as feridas, quaisquer que sejam os fardos em suas vidas, é precisamente o que o trouxe a este momento, a este momento. Irmã, mãe, eu só queria agradecer a sua presença. Já que a sua intervenção, fale mais alto. A energia, o som da alma, o som do espírito invade todo o espaço. É também o testemunho do silêncio. Estamos ouvindo você. Irmã, mãe, eu queria agradecer pela sua presença, eu não entendo nada, o som do silêncio é muito mais alto que sua voz. Irmã, não preciso dizer nada, mãe. Obrigada por tudo. Isso me faz sorrir. Sabe por quê? Porque antes de ouvir suas palavras, elas já estavam no fundo do meu coração, e assim o som da harmonia e o som do silêncio, porque existe aumentaram instantaneamente. Cada um de nós os experimenta. Se tivéssemos que procurar uma imagem ou um sentimento, estaríamos no paraíso branco. Você não precisa estar em meditação. Você não precisa de energia. Você não precisa de exercícios. Você só precisa dessa autenticidade e dessa gentileza. Todo o resto é apenas distração ou sofrimento necessário para chegar a este ponto. Não julgue nada. Apenas experimente o néctar disso. Conseguimos manter a consciência à beira do absoluto e da presença infinita. Estamos no que chamei na época, neste exato momento, de Shantinilaya, onde o alfa se une ao ômega, como alguns palestrantes mencionaram. Isso agora se concretiza aqui, como acontecerá assim que você pensar nisso, sem perguntar, assim que for espontâneo, assim que for sincero. Então, essa gentileza específica estará presente. Agora é a minha vez de agradecer por perseverar até aqui. Por ignorar sua história, seu sofrimento, suas feridas. Por perseverar até este momento. E este momento não é um momento único. É um momento que se repetirá facilmente. E então, cada vez mais espontaneamente, à medida que o calendário avança. Esta é a realidade. Esta é a verdade. Silêncio. Que sofrimento, que ferida pode resistir a isso? Nenhum, em você ou em qualquer outro lugar. Talvez agora seja a hora de deixar você vivenciar isso. É hora de eu me recolher em cada coração, assim como você se recolhe no mel. Existe um coração. E na gentileza, não há espaço para nada além da gentileza. Não há mais espaço para sonhos. Não há mais espaço para crenças. Não há mais espaço para sofrimento. Não há mais espaço para perguntas, porque tudo é uma resposta. Então agora eu te abençoo. Eu te agradeço. E acima de tudo, eu te agradeço. E eu te digo novamente, obrigado. 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 Seja livre. Que haja paz, alegria, amor e verdade. Até logo. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte de imagem. https://www.facebook.com/groups/293893747352484